Olá, seja bem-vindo ao Desvendando o Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela, sou engenheira de alimentos e o Desvendando o Sorvete é um projeto criado para ajudar sorveteiros, pessoas que estão querendo entrar no ramo ou mesmo vendedores de produtos para sorvete a entender melhor seu produto, seu processo de fabricação, como melhorar a qualidade, evitar desperdícios. Então, se você é uma dessas pessoas, fica aqui no Desvendando o Sorvete, que no dia de hoje nós vamos tratar de processo de fabricação. E aí, se você já produz, eu garanto que você está pensando, mas eu já produzo, para que eu preciso assistir esse vídeo? Bom, legal, você já produz, mas você realmente sabe por que você tem que obedecer aquela sequência? Ou você realmente sabe para que serve cada etapa que você está executando? Ou de repente no final, se você tem algum erro no seu produto, no seu sorvete, você consegue identificar que pode ser um erro no processo de fabricação? Então, acho que é sempre interessante aprender cada vez mais sobre o produto que a gente está fazendo. E se você não produz e está pensando em começar a produzir, parabéns, você deu um primeiro passo muito bom, porque entender primeiro como que tudo funciona e por que cada etapa é necessária, fica muito mais fácil na hora de executar, Então, vamos conhecer hoje o processo de fabricação de sorvetes e de picolés também. De certa forma, eles iniciam da mesma forma, então no final ali é que vai diferenciar, e aí eu vou falar para vocês quando for diferente, mas o comecinho ele é bem parecido em ambos os casos, tá? A primeira etapa do processo de fabricação de sorvetes e picolés é a pesagem de matéria-prima. A pesagem de matéria-prima vai ser o quê? Você vai ter uma formulação para o seu produto e aí você vai pesar ou o seu operador vai pesar aquelas matérias-primas de acordo com as quantidades que você já estabeleceu. E aí aqui eu tô partindo do princípio que você já tem uma calda certa, uma calda balanceada, Tá tudo certo. Então você deu lá pro seu operador ou você começou então a pesar essas matérias-primas. A pesagem de matéria-prima aqui que eu tô falando é o que vai na calda. E aí você pode dizer, Pamela, o que é calda? A calda do sorvete são as matérias-primas que vão no sorvete, com exceção de corantes, de saborizantes, de frutas. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem um sorvete de leite, o que é calda? Vai ser a água e açúcar, leite, gordura, estabilizante e emulsificante. É a base mesmo, É que dali que vão sair realmente os sabores mais pra frente. Mas a calda base seria essa, certo? Então, a calda, os ingredientes da calda devidamente pesados, nós vamos para a próxima etapa, que é a mistura. Por que mistura? Aí a gente tem líquidos e sólidos que precisam ser misturados, certo? Industrialmente, a gente faz essa mistura em uma tina, que a gente chama. Então, tina é o quê? É um recipiente de aço inoxidável, onde por fora passa água quente e a gente tem um agitador dentro. Então, nós vamos adicionar as matérias-primas ali. Tudo de uma vez? Não. Tem que obedecer uma sequência e tem que se atentar a alguns detalhes, que eu vou aqui colocar para vocês. Então, a gente começa com água, leite em pó e açúcar. Então, isso pode ser feito a frio mesmo, já agitando, mas a frio, porque essas matérias-primas, elas têm uma certa solubilidade. Já outras precisam de calor para se dissolverem. Quais seriam elas? Como exemplo, gorduras, matérias-primas congeladas que você possa colocar ali no seu produto. Por exemplo, pedaços de chocolate também. Elas são sólidas na temperatura ambiente e precisam ser aquecidas. Então, você só vai colocar quando a temperatura estiver em torno de 40 graus. Aí, como que você vai pôr? Vai adicionar tudo de uma vez? Não. Você vai cortar essas matérias-primas sólidas, mais duras, em pedaços menores para adicionar. Por quê? Se você adicionar um pedaço grande, você pode danificar a pá da sua pasteurizadora ali, da sua tina. Então, não faça isso. Depois você vai ter um grande problema de agitação e mistura. Então, o que você vai fazer? Vai cortar, botar em pedaços pequenos e vai adicionando então dentro da sua tina. Além disso, você vai também fazer adição de estabilizantes e emulsificantes, primeiro fazendo um pré-mix. O que é um pré-mix? Você pega esse emulsificante estabilizante, coloca um pouquinho de açúcar dentro de um saquinho plástico, faz uma pré-mistura
e aí vai adicionando aos poucos. Isso evita que você tenha um empelotamento, né, formação de grumos no seu produto, vai fazer com que se dissolva bem melhor. E o emulsificante estabilizante também, idealmente você coloca numa temperatura mais alta, né, acima de 40. Só que esse emulsificante estabilizante, ou pelo menos a grande maioria deles, precisa de calor para ser ativado. Então, a temperatura precisa atingir ali cerca de 65 graus para que ele realmente seja ativado e forme a emulsão que a gente tanto quer. Aí você deve estar se perguntando o que é a emulsão. A emulsão, basicamente, é a mistura de duas matérias-primas que não se misturam. Exemplo, água e óleo, né? Então, elas não se misturam, elas separam. Só que, se você coloca um agente emulsificante, você consegue manter os dois numa solução sem que eles se separem. Como exemplo, a gente usa o emulsificante no sorvete. Por quê? A gente tem água e a gente vai ter a gordura ali também. Então, esse agente emulsificante vai facilitar, vai formar a emulsão. Além disso, as próprias proteínas do leite, elas são agentes emulsificantes também. Então, elas também ajudam nesse processo de formação da emulsão. Tá? Então, basicamente é isso no processo de mistura. O processo seguinte, ele é crucial, tá? Do ponto de vista de segurança dos alimentos, que é a pasteurização. O que seria segurança dos alimentos, né? É a gente manter a inocuidade de um alimento, é a gente fornecer para o consumidor um alimento que seja seguro para ser consumido, certo? Então, o que eu estou tratando aqui? A segurança dos alimentos, ela evita que o consumidor ele coma algo que seja perigoso para a sua saúde. Algo como um perigo físico, por exemplo, um pedacinho de plástico que ele possa engasgar, ou um pedacinho de vidro, né, um pedacinho de metal. Então, esse tipo de perigo é físico. Um perigo químico seria um resíduo de um produto desinfetante que você tem usado na limpeza da sua máquina, então por isso que tem que fazer muito bem o enxágue, né? E aí, de repente, o seu consumidor, ele consome, ele engole aquilo e faz mal. E um perigo microbiológico, que seriam fungos, bactérias e vírus. Então, a pasteurização, ela vai tratar desse perigo aqui. Vai eliminar os micro-organismos que podem causar mal para a saúde do consumidor, certo? E aqui, a gente tem que deixar bem claro que é lei, tá, pessoal? Produtos de origem láctea, então, picolé de leite, sorvete de leite, é lei, você tem que pasteurizar. Produtos de água, não necessariamente, mas eu super indico que você faça, tá? Por que eu super indico que você faça? Ali você tem uma segurança realmente que você está produzindo algo que vai ser seguro para o consumidor. Claro que você tem que obedecer boas práticas de fabricação. Você tem que lavar bem suas mãos, estar no ambiente adequado, limpo, usar utensílios limpos. O fato de você pasteurizar não te exime de fazer isso. Você tem que continuar fazendo isso. Mas a pasteurização desse produto de água, né, te ajuda ainda mais a garantir que esteja tudo certo ali. Então, assim, como eu falei para vocês, a pasteurização ela vai eliminar micro-organismos patogênicos, que são aqueles que fazem mal se o consumidor consumir. Como que faz a tal da pasteurização? A pasteurização inicia com aquecimento. Então, a gente já vai fazer o aquecimento para dissolver as matérias-primas, certo? E esse aquecimento a gente também vai fazer para eliminar os micro-organismos. A quanto que eu vou aquecer? Temperaturas acima de 69 graus por um determinado período de tempo. Qual período de tempo? Aí depende. Tá? A pasteurização ela é conhecida como binômio tempo-temperatura. O que é isso? Quanto maior a temperatura, menos tempo eu preciso que deixar aquele alimento exposto a essa temperatura alta para eliminar esses micro-organismos. Quer um exemplo? A pasteurização embatelada, que a gente chama, que é a que normalmente é feita na indústria de sorvetes, ela é feita dentro dessa tina agitada, com essa camisa que promove o aquecimento. Normalmente é feita em 70 graus, meia hora, tá? Ou pode ser também 80 graus, 25 segundos, aí depende. Conforme vai aumentando, vai diminuindo o tempo. E aí, por que ela demora mais, né? A gente tem que pensar que a gente está agitando
E o calor ele começa a ser transferido aqui de fora e vai indo para dentro. Então precisa um tempo para que o meio da sua calda atinja essa temperatura, certo? E precisa ficar um tempo nessa temperatura. Por isso que quanto maior a temperatura, menos tempo preciso. Vamos pensar assim, ó, a pasteurização, o HT que a gente chama, que é o que ocorre com leite de caixinha. É um processo totalmente diferente. Vocês sabiam que é 140 graus em torno de 2 a 40 segundos? Então, assim, olha a diferença. Por quê? A temperatura que eu estou expondo aquele produto é muito mais alta. Porque o meu processo me permite atingir essas temperaturas altas, né? O jeito que eu faço a pasteurização, o HT, é completamente diferente da outra. Eu preciso de um equipamento diferente, que chama trocador de calor a placas, como exemplo, né? Ou um trocador de calor tubular, que é o quê? Pouca quantidade do líquido que vai ser pasteurizado entra nesse tubo ou nessa placa, que por fora vai trocar calor com vapor ali, e aí rapidamente o meio daquele líquido vai atingir essa temperatura alta. Então eu não preciso ficar muito tempo ali, atingiu, saiu, né? É assim que funciona, basicamente, um processo HT. Mas ele não é muito utilizado na indústria de sorvetes. Normalmente se usa o processo em batelada mesmo. Só que a pasteurização ela não é só aquecer e manter um tempo nessa temperatura. A pasteurização também é o resfriamento rápido. Por quê? Assim, ó, a gente tem que pensar que quando a gente faz a pasteurização, a gente quer eliminar micro-organismos. Na pasteurização em batelada, a gente consegue eliminar a bactéria, o fungo, enfim, mas a gente não consegue eliminar a célula vegetativa ou o esporo. O que é isso, né? A célula vegetativa ou esporo é o que vai dar origem a novas bactérias. No processo HT, a 140 graus, 2 a 40 segundos, eu consigo eliminar esse esporo. Por isso que a gente chama de um processo de esterilização, onde realmente você elimina tudo ali e tudo que pode vir a se proliferar ali, a virar bactéria, a virar fungo. Você elimina tudo. Mas na batelada, que é que a gente usa normalmente na indústria de sorvetes, a gente não consegue isso, certo? Então, a gente tem ali, provavelmente, ou pode vir a ter um esporo que, dada a condição boa, pode se proliferar e virar uma bactéria. O que é condição boa? As bactérias, assim como nós, os vírus, enfim, eles precisam de temperatura boa, que é entre 5 e 65 graus. Nutrientes, que o sorvete está cheio, né? Carboidratos, proteínas. Água também. pH bom, mais próximo ali ao neutro, o sorvete também ajuda. Então, tudo isso eu tenho condição. Se eu der tempo para essas bactérias, para essas células vegetativas, nessas condições, vou ter uma proliferação microbiana ali. E aí o sorvete contamina. A calda de sorvete ela vai se contaminar. Então, assim, ó, se eu refrigero essa calda muito lentamente, pensa bem, eu tava 70, 80, aí eu vou refrigerando, vai 60, 50, olha quanto tempo vai levar para atingir a temperatura baixa ali, né? E baixa seria o quê? Abaixo de 5 graus. Muito tempo. Então eu tenho ali com certeza uma proliferação bacteriana, uma proliferação microbiológica. Por isso que tem que ser rápido. Então, o que a gente usa nesse caso para completar a pasteurização? Um trocador de calor a placas. Que é o quê? Funciona mais ou menos da mesma forma que eu falei para vocês do HT. Eu tenho placa aqui. No meio vai passar uma quantidade de líquido do meu produto. Dos dois lados passa uma água fria, certo? Quantas placas eu tenho? Depende. Eu posso ter placas, número de placas, ela vai ser proporcional à velocidade com que eu preciso fazer com que esse produto refrigere. Né? Por exemplo, se eu tenho 100 litros por hora é uma coisa. Se eu tenho 400 litros por hora que eu preciso que refrigere, é uma quantidade de placas maior. Mas basicamente vai passar por todas essas placas e no final vai sair numa temperatura ali de cerca de 4 graus. Entende? Essa é a necessidade. Então, a pasteurização aquece, só que também resfria. Não adianta resfriar lentamente, porque aí eu tô dando condição de novo para que tenha um crescimento microbiano ali. Além disso, a pasteurização ela é ótima também para inativar enzimas. E aí, o que eu tô falando aqui? Algumas enzimas, elas deterioram alimentos.
Então, no leite, por exemplo, a gente pode ter lipase, que deteriora a gordura, protease, que deteriora as proteínas, e isso tudo vai causar uma deterioração do produto também. Então, ela é ótima também para inativar essas enzimas. E também, claro, esse aquecimento vai promover a dissolução dos componentes, então realmente tem uma diferença ali no produto final. Você fazer isso a frio e você fazer isso a quente, tudo fica mais dissolvido e mais homogêneo ali, a sua emulsão fica melhor e você garante a qualidade microbiológica, certo? Fazendo a pasteurização, então, a gente vai para a próxima etapa, que é a homogeneização. Bom, a homogeneização, ela tem como finalidade quebrar as moléculas de gordura em moléculas menores, tá? Como? E para quê? Para que eu vou quebrar essas moléculas de gordura em moléculas menores? Pensa bem, eu tenho uma molécula de gordura e eu quebro ela em 10 vezes. Então, eu tenho 10 moléculas pequenininhas de gordura. Quanto mais moléculas pequenininhas de gordura eu tiver lá, mais eu vou ter uma emulsão estável. Por quê? Quando eu tenho essa molécula pequenininha, vai vir então uma proteína aqui grudando nessa molécula, os agentes emulsificantes grudando ali também, e aí nesse agente emulsificante vai ter incorporação da água ali. Então pensa bem, se eu tenho várias moléculas pequenininhas, eu tenho várias dessas incorporações, e aí tudo fica mais estável, a emulsão fica mais estável do que se eu tiver só uma molécula grande, onde eu vou ter muito mais água dispersa. Então, a homogeneização vai ser fundamental para que você tenha uma formação de cristal de gelo menor. Eu tenho pouca água dispersa, minha água a maioria está ligada ali. Então, eu vou formar um cristal pequenininho e não um cristal bem grande, porque eu tenho várias moléculas grandes de gordura ao redor. Um detalhe, a homogeneização, ela precisa ser feita a quente. A temperatura tem que estar acima de 50 graus. Para quê? Porque eu preciso que a gordura esteja líquida para fazer isso. Aí você pode estar se perguntando, mas Pamela, você falou primeiro que você precisa aquecer para fazer a pasteurização e refrigerar, e aí como que eu vou aquecer de novo? Importante aqui, ó, você coloca o seu homogeneizador no meio. Então, o aquecimento para pasteurização vai ser feito na sua tina de pasteurização. Você coloca o homogeneizador no meio e o trocador de calor a placas que vai respirar para lá do homogeneizador. Como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar de bombas, é claro. Então, a gente vai ter uma aula de equipamentos. Mas só para você entender, você coloca ele no meio, porque aí saio da tina, o produto sai da tina a uma temperatura de 70 a 80 graus, passa pelo homogeneizador, legal, acima de 50, e depois já resfria, certo? Você faz tudo ali um processo contínuo. Legal? Então, assim, a homogeneização, ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória, mas ela com certeza é fundamental para a qualidade do seu produto. É outro produto. Assim, você não vai ter aquela sensação de amanteigado. Você vai formar uma calda muito mais densa, uma calda com, assim, muito melhor, vai depois incorporar muito melhor o ar. Então, tem muita diferença aí. Formação de cristal de gelo pequeno influencia bastante no seu processo. É outro produto no final, tá? Mas ela não é obrigatória. Próximo, então. Aqui nós vamos falar da maturação. Bom, o que é a maturação, assim, em termos bem pouco técnicos? É o descanso da calda. A calda precisa repousar. Por quê? Pensa bem quantas coisas diferentes ali aconteceram, né? A gente dissolveu matéria-prima, né? Transformou uma molécula de gordura em 10 pequenininhas. Então, muita coisa ali aconteceu. Eu preciso dar uma estabilizada em tudo isso. Eu preciso esperar um tempo para que tudo se reorganize de novo. E o que é esse reorganizar? Então, essas moléculas novas de gordura que eu formei durante a homogeneização, elas precisam cristalizar. E aí precisa ver essa migração da proteína que eu falei para vocês para a superfície, que essas proteínas vão ser hidratadas, a água vai ligar nela, os emulsificantes vão ser hidratados também, a água também vai ligar. Então eu vou começar a formar essa calda densa, essa calda mais estável ali, né? Que depois vai influenciar diretamente na facilidade de incorporação de ar, na facilidade em ter cristais de gelo menor. Eu tenho que obedecer, né? Porque ali eu tenho um tempo, uma temperatura. Eu tenho que manter toda essa calda numa agitação lenta, numa temperatura de 4 graus, por no mínimo 6 e no máximo 24 horas.
Se eu não respeitar, eu tenho algum problema muito sério, assim, microbiológico? Não. Microbiológico, não. De qualidade, com certeza. E você já sente na hora do processo. Na hora que você está fazendo o batimento dessa calda não maturada, você sente a dificuldade de incorporação de ar, a textura diferente, porque ela não ganhou a viscosidade que ela deveria ganhar com toda essa hidratação das proteínas e dos emulsificantes. Então fica bem diferente, tem uma qualidade diferente. Mas se você está na pressa, não necessariamente se precisa respeitar, mas você tem que entender que vai afetar a qualidade do seu produto final, tem que ficar claro. Então até aqui, continuamos para picolés e sorvetes. Na próxima etapa também. O que é a próxima etapa? Calda maturada, né? Tudo ok, processo. Eu vou para saborização. Então aqui sim eu vou adicionar aquelas matérias-primas que eu falei para vocês que não vai na calda base, que vão dar o quê? Cor e sabor para o meu produto. Então aqui sim eu vou adicionar os corantes, se eu for usar, os pós-saborizantes ou pastas saborizantes, frutas também se eu uso, eu vou adicionar nessa hora. Então eu vou pegar um pouquinho dessa calda, vou bater no liquidificador, né, se for um processo assim mais artesanal, tiro, bato no liquidificador, adiciono essas outras matérias-primas, incorporo na calda, mexo bem e aí eu tenho o produto. Que produto? A mesma calda base consegue dar origem a muitos produtos diferentes, com sabores diferentes, né? De repente, a mesma calda base eu consigo fazer flocos, morango, menta, né? Vários produtos com sabores diferentes utilizando a mesma base inicial. Outros não, já tem uma calda específica desde o início, né? O chocolate, por exemplo. E realmente, assim, até aqui, igual para picolé e para sorvete. O que diferencia é agora em sequência, tá? Então, sorvete. Essa calda base ali que eu tenho já saborizada, então já tá prontinha, ela vai deixar de ser calda e ela vai virar sorvete. Como que isso acontece? Eu preciso de um equipamento chamado produtora de sorvetes. Na produtora de sorvetes, eu vou ter o batimento e o congelamento do produto, certo? E incorporação de ar como consequência. Congelamento e incorporação de ar vai acontecer no equipamento, que ele pode ser tanto contínuo quanto descontínuo ou embatelado. Qual que é a diferença? No equipamento descontínuo ou embatelada, eu coloco tudo de uma vez, a minha calda ali, espero um tempo e tiro o produto tudo de uma vez. Então, o que? Uma velocidade de produção mais lenta. Num equipamento contínuo, vou ter isso tudo mais rápido. Vai ser alimentado por bomba, enquanto eu tiver calda, eu vou tirando o produto final. Então, são máquinas diferentes para capacidades diferentes. Então, aqui tem que ser avaliado. Mas o processo que ocorre é basicamente o mesmo. O que é? Eu tenho um cilindro no interior da máquina, tá? Esse cilindro, ele tá congelado, porque eu tenho um compressor na máquina que congela esse cilindro. Então, no interior desse cilindro, eu vou adicionar a calda, certo? Vou adicionar a calda e eu vou ter um batedor, que é o quê? Isso é um trocador de superfície raspada, que a gente chama. Eu vou ter esse raspador, ele vai raspando nesse cilindro e conforme vai congelando, ele vai tirando essa parte raspada e vai jogando para o meio e assim vai congelando tudo de uma maneira rápida e uniforme. Tá? Isso aqui é o batedor, então, vai batendo, vai rodando e vai congelando rapidamente o produto. A incorporação de ar se dá simultaneamente, ao mesmo tempo. Como? Se eu tenho um equipamento embatelada, essa incorporação vem de fora. Conforme vai batendo, vai vindo de fora. Então, eu tenho controle da quantidade de ar? Mais ou menos. Quanto mais tempo você deixar batendo, mais ar vai incorporando. Isso é fato. Mas também, se o seu compressor continuar ligado, ele vai ficando cada vez mais gelado. E de repente você chega num momento que você não consegue tirar ali de dentro, porque congelou tudo o seu produto ali. Então tem que cuidar ali o tempo, mas tem um pouco de controle. Mas muito diferente do processo contínuo. Na máquina contínua você tem muito mais controle da sua incorporação de ar. Por quê? Acontece muito similar, só que de uma maneira vertical. Eu tenho um cilindro vertical. Eu também tenho um raspador ali, um batedor raspador. E o meu produto ali, a calda, ela é alimentada por bomba. Então entra, congela,
vai batendo, só que a incorporação de ar você tem controle para adicionar mais ou menos. Numa máquina mais antiga você consegue adicionar com uma bomba que puxa ar de fora. Numa máquina mais nova você adiciona direto já no painel da máquina. Daí você pode botar mais ar ou menos ar. E esse ar vem da onde? Ar comprimido. Então você vai ter uma tubulação de ar comprimido com filtros, importante, microbiológico e físico ali. Você tem que ter filtro nesse ar, você não vai botar qualquer ar ali, você tem que filtrar, né? Já que isso aí ele tem que ser comestível esse ar, certo? Então ele tem que ser filtrado. E aí você vai adicionando. Esse processo contínuo ele acontece no mesmo momento no invase. Então você está invasando, de repente você vê que está muito pesado. Opa, vou colocar mais ar, que é o overrun, que a gente chama. Coloca um pouquinho mais. Não, tá saindo muito leve. Opa, vou diminuir o meu ar aqui no painel. Então você tem um controle muito maior do seu produto final. É interessante também ver a viabilidade de, conforme você vai crescendo, né? Investir numa produtora realmente contínua te dá muito mais velocidade de produção, sem dúvida nenhuma, tá? Então, o batimento e congelamento ali, naquele momento, eu vou ter parte da minha água vai congelando, né? A gente tem que pensar que a gente tem água ali dispersa. Essa água vai congelando. Só que na água que eu tenho ali, eu tenho proteínas e carboidratos ali dissolvidas, que vão ficando cada vez mais concentrados, porque a água tá congelando, vai concentrando, a água tá congelando, então vai ficando cada vez mais difícil eu congelar tudo que eu tenho em meio aquoso ali, certo? Por isso que, ao contrário do que muita gente pensa, o sorvete ele não congela a zero, ele vai congelando a temperaturas menores. Então, conforme mais eu vou ter dissolvido ali matéria-prima, como açúcar, por exemplo, vai dificultando ainda mais o congelamento. Por isso que o açúcar é chamado anticongelante. Conforme eu coloco muito ali, eu dificulto muito o meu processo de congelamento. Mas em média, o produto sai com 50% de água congelada, tá? E assim, maleável. Você consegue ajeitar esse produto dentro da embalagem, tá? Ele não é duro, ele nem pode ser duro, senão tá errado. Depois ali que você fez, vazou e teve cerca de 50% da água congelada, você vai terminar o processo daquele sorvete levando ele para uma câmara fria ou um freezer. Aí ele tem que ficar lá por cerca de 24 horas, uma temperatura entre menos 18 e menos 24 graus. Por quê? Precisa terminar o processo de congelamento. E aí no final dessas 24 horas nessa temperatura, cerca de 80 a 90% da água presente vai estar congelado. E aí sim o produto está pronto para ser consumido. Tá? Quanto tempo exatamente vai depender do tamanho da embalagem. Se eu tenho uma quantidade de produto menor, vou congelar mais rápido. Se eu tenho mais sólidos, mais açúcar ou menos açúcar, congela mais rápido, depende da composição. Mas basicamente respeitando as 24 horas nessa temperatura, com certeza o produto vai estar congelado no outro dia. Aqui, então, a gente falou de sorvete. Picolé, qual é a diferença? Até a etapa de saborização é a mesma coisa, é tudo igual. O que vai diferenciar depois? O picolé, você vai colocar essa calda em forma. São formas com o formato do picolé, formas de aço inoxidável. Você vai adicionar a calda ali dentro, vai colocar na quantidade certa ali, fazendo o nível certinho que você quer. Você vai colocar palitos no extrator, que a gente chama, mas na verdade é uma chapa metálica com furinhos, onde você adiciona palito ali, prende e coloca no interior dessa forma metálica onde está a calda de picolé. E onde você vai pôr isso? Para onde que você vai levar para virar picolé? Numa picoleteira. A picoleteira é o quê? A picoleteira é um trocador de calor também, que a gente chama, onde a gente vai ter como meio de transferência de calor, forma de transferir o frio, então, para a forminha de picolé e para o picolé, álcool. Vai ter uma bomba que vai passando esse álcool no interior da picoleteira e um compressor para manter em temperaturas aí de menos 24 graus a menos 30 graus, certo? Você vai colocar as forminhas ali, encher tudo e aí em cerca de 20 minutos você já consegue ter uma forma cheia pronta de picolé. E aí você vai fazer o desenforme, que é realmente dar um choque térmico. Pensa, você tirou esse produto ali a menos 24, você vai ter um banho com uma água a cerca de 60 graus Celsius
e aí você vai dar um choque térmico. E aí vai soltar da forma, você vai ter o picolé todo grudado no extrator. O que eu faço com esse produto depois? Se você está fazendo um produto com cobertura, você já vai molhar na cobertura e desenformar, ou tirar do extrator, ou você já tira direto do extrator. E aí depende, se você põe na câmara fria e depois embala, ou se você já embala direto, já coloca na embaladora, ou você faz à mão, aí tudo depende. Depois disso é só embalar o seu produto, né, nas bobinas que a gente usa, né, para fazer um envase desse tipo de produto e mandar para a câmara fria. É preciso também esperar 24 horas para vender, enfim. O picolé não. Por quê? O seu produto já atingiu menos 24 graus dentro da picoleteira, então já está completo ali. Não tem mais água para ser congelada, ela já foi toda congelada. O congelamento rápido já aconteceu. E importante que seja rápido, importante que você só adicione a sua calda ali dentro das forminhas e dentro da picoleteira quando ela já tiver a menos 24, menos 30. A gente sabe que tem um tempo para atingir essa temperatura. Não coloque antes, porque muito tempo e o congelamento sendo muito lento no picolé também vai formar um cristal de gelo grande. E outra coisa, esse álcool, tá? Que você coloca ali, gente, não é álcool comprado em posto de gasolina, tá? É álcool 70 ou álcool 92 de uso comercial. Você não use álcool de outras fontes, tá? Tudo que entra em contato com o sorvete, que por mais que não entre em contato direto, mas tem ali uma superfície que distancia os dois, mesmo assim ele tem que ser potável, tá? Ele tem que ser potável. Não quer dizer que se você derrubar, você vai vender o picolé, você não vai, mas ele tem que ser potável. Porque você não pode ter uma fonte de contaminação ali tão perto do seu produto, né? Tudo tem que ser devidamente usado, assim como água de refrigeração usada na indústria, tudo tem que ser potável, tá? Basicamente, os processos de fabricação de sorvete picolés, basicamente é isso. Dúvidas, sugestões, enfim, vocês deixem comentários aqui, né, nesse vídeo, que a gente trata mais sobre isso. E aí, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!